Burkina Faso é frequentemente listado entre os países mais pobres do mundo. Os indicadores econômicos e sociais confirmam essa classificação. Renda per capita baixa, infraestrutura limitada, dificuldades no acesso a serviços básicos e instabilidade prolongada. No entanto, essa imagem esconde uma realidade fundamental que raramente recebe a mesma atenção. O país é rico em um recurso estratégico que nenhuma potência global ignora: o ouro. Durante décadas, grandes quantidades de ouro foram extraídas do solo burkinês e exportadas para fora do país. Esse fluxo constante de riqueza ocorreu enquanto a maioria da população continuava a viver em condições precárias. O contraste é evidente. O território produz valor, mas esse valor não permanece onde é gerado. Empresas estrangeiras dominaram grande parte do setor mineiro. Elas exploraram as minas, controlaram a logística e exportaram o ouro para os mercados internacionais. Os lucros seguiram para fora. O Estado arrecadou pouco em comparação com o volume extraído. E a população raramente percebeu benefícios concretos dessa atividade. Esse modelo não é exclusivo de Burkina Faso. Ele se repete em diversos países africanos ricos em recursos naturais. Ouro, diamantes, petróleo, gás e outros minerais estratégicos são extraídos em larga escala, enquanto o desenvolvimento local avança lentamente ou permanece estagnado. Trata-se de uma herança estrutural que atravessa o período colonial e se adapta às formas modernas da economia global. Por muitos anos, essa lógica foi apresentada como inevitável. Países africanos foram posicionados como simples fornecedores de matéria-prima, enquanto o valor agregado, a industrialização e o controle financeiro permaneceram fora do continente. A riqueza saía e a dependência ficava. Foi nesse contexto que Ibrahim Traoré chegou ao poder em Burkina Faso. Traoré emergiu em um cenário de profunda instabilidade política e de segurança. O país enfrentava ataques constantes de grupos armados, deslocamento de populações e fragilidade institucional. Golpes de Estado sucessivos refletiam uma crise de legitimidade e de direção estratégica. O Estado parecia incapaz de garantir segurança, estabilidade e desenvolvimento. Desde o início, o discurso de Traoré foi centrado em uma ideia clara e recorrente: soberania. Não se tratava apenas de uma palavra simbólica, mas de um eixo estruturante de sua visão política. Soberania militar, para enfrentar ameaças internas com maior autonomia e reduzir a dependência de forças estrangeiras. Soberania política, para limitar interferências externas nas decisões estratégicas do país. E soberania econômica, para recuperar o controle sobre os recursos naturais e os fluxos financeiros associados a eles. Dentro dessa lógica, o ouro ocupa um papel central. Não existe soberania econômica real sem controle efetivo sobre os recursos estratégicos. Após assumir o poder, o governo de Traoré começou a questionar de forma mais aberta o funcionamento do setor mineiro. Contratos antigos passaram a ser revistos. Concessões assinadas em contextos políticos distintos começaram a ser analisadas com mais rigor. O debate deixou de ser apenas técnico e passou a ser claramente político. A questão não era apenas aumentar impostos ou renegociar percentuais. O ponto central era mais profundo. Quem decide o destino do ouro produzido em Burkina Faso? Quem define quanto desse valor permanece no país e quanto sai? Quem controla as reservas e os benefícios financeiros gerados por esse recurso estratégico? Burkina Faso figura hoje entre os maiores produtores de ouro da África Ocidental. Ainda assim, essa posição raramente se traduziu em melhorias significativas para a população. Infraestrutura básica, sistemas de saúde, educação e transporte não acompanharam o volume de riqueza extraída do subsolo. Esse contraste expõe um problema estrutural fundamental. Produzir riqueza não é o mesmo que controlá-la. Sem controle, a produção apenas alimenta sistemas externos. Traoré
passou a defender maior participação do Estado no setor mineiro e a necessidade de valorizar internamente os recursos naturais. O discurso sobre industrialização local começou a ganhar espaço, ainda que de forma gradual. A lógica era simples. Se o ouro é extraído em Burkina Faso, uma parte maior do seu valor deveria beneficiar o próprio país. Paralelamente, Burkina Faso começou a se afastar do eixo tradicional ocidental e a buscar novos parceiros estratégicos. Essa mudança não ocorreu de forma abrupta, mas foi suficientemente clara para gerar desconforto em círculos diplomáticos e econômicos internacionais. Durante décadas, muitos países africanos estiveram integrados a um sistema global no qual potências ocidentais exerciam forte influência econômica, política e financeira. Esse sistema não exige controle direto de minas ou governos. Ele opera por meio de empresas multinacionais, cadeias globais de fornecimento, financiamento externo e dependência monetária. Os Estados Unidos e outras potências globais não precisam administrar diretamente uma mina para exercer influência. O poder moderno funciona de maneira indireta, estruturada e silenciosa. Ele molda decisões por meio de incentivos econômicos, acordos comerciais, acesso a mercados e controle financeiro. Quando um país africano decide controlar melhor seu ouro, isso ameaça equilíbrios estabelecidos há décadas. Menos ouro barato no mercado internacional significa menor previsibilidade para investidores e menos margem de manobra para interesses externos. Ao mesmo tempo, significa mais autonomia para o Estado local. E a autonomia africana, historicamente, nunca foi confortável para as potências globais. O ouro não é apenas um recurso mineral. Ele é uma reserva de valor reconhecida globalmente. Ele protege economias contra choques externos. Ele reduz a dependência de moedas estrangeiras. Ele oferece maior flexibilidade em cenários de sanções, crises financeiras e pressões diplomáticas. Países que controlam suas reservas de ouro tendem a depender menos do dólar, resistem melhor a pressões externas e negociam com mais força no cenário internacional. O ouro, portanto, não é apenas riqueza, é poder financeiro e geopolítico. Quando Traoré fala em soberania, ele não está falando apenas de Burkina Faso. Ele questiona um modelo inteiro de exploração africana que beneficia interesses externos há décadas. Esse modelo permitiu que grandes volumes de riqueza saíssem do continente sem gerar desenvolvimento proporcional. Esse tipo de postura costuma gerar reações. Desde que o governo de Burkina Faso começou a sinalizar mudanças no setor mineiro e nas alianças estratégicas, o país passou a enfrentar pressões políticas, isolamento diplomático e narrativas negativas na mídia internacional. A história africana mostra um padrão recorrente. Líderes que tentam recuperar o controle sobre recursos estratégicos frequentemente enfrentam resistência externa e instabilidade interna. Muitos não conseguem concluir seus projetos ou seus mandatos em condições favoráveis. Quando o ouro deixa de fluir como antes, surgem reações. Algumas são visíveis, como críticas públicas, sanções indiretas e redução de cooperação internacional. Outras são silenciosas, operando nos bastidores da política, da economia e da comunicação. A grande questão agora é se Ibrahim Traoré conseguirá sustentar esse caminho. Controlar recursos naturais exige mais do que discurso político. Exige estabilidade institucional, apoio popular consistente e alianças estratégicas capazes de compensar pressões externas. Sem esses elementos, o risco de retrocesso é alto. O país pode ser forçado a retornar ao modelo antigo, no qual o ouro sai e pouco permanece. Com esses elementos, Burkina Faso pode abrir um precedente significativo para outros países africanos que enfrentam dilemas semelhantes. O que Traoré fez com o ouro de Burkina Faso não deve ser visto apenas como uma decisão econômica pontual. Trata-se de um gesto político que desafia uma ordem global construída ao longo de décadas, muitas vezes longe dos holofotes.
Essa ordem se sustenta no controle indireto, na dependência financeira e na assimetria de poder entre países produtores de recursos e países que controlam os fluxos globais de riqueza. A pergunta final permanece aberta e relevante, não apenas para Burkina Faso, mas para todo o continente africano. A África poderá finalmente controlar a sua própria riqueza ou continuará presa a um modelo em que produz muito e retém pouco?